Capítulo 20 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, que se chama Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. E essa é a parte 2. No último vídeo eu fiz metade do capítulo e nesse vídeo eu vou continuar a partir da outra metade. A sexualidade é a chave, é a porta de entrada para os anos superiores da consciência. Quando se redefinirem, quando os filamentos de códigos luminosos lhes derem uma nova definição de si mesmos, vocês vão mudar o vosso comportamento sexual. A sexualidade vai aflorar em todos e a nossa experiência nos permite dizer que esta é a área que vocês atualmente mais temem. Garantimos que, no futuro, outras áreas mais amedrontadoras surgirão. Então, desde o último vídeo, que é a primeira parte desse capítulo, a gente está vendo essa questão da sexualidade e da energia sexual, conforme aqui os pleiadianos trazem para a gente como uma energia extremamente poderosa e que tem intrínseca a ela essa energia de reconexão com o nosso eu mais elevado, a partir dessa ligação, digamos assim, dos códigos luminosos do nosso DNA. Então, a energia sexual ela é a chave para acessar outras dimensões e talvez por isso, inclusive, a gente tenha tanta repressão sexual nesse planeta. A gente tenha essa ideia de culpa, de pecado, muito voltada para essa energia. Aqui a gente tem que investigar e ver que existe sim algo que se encaixa com o que a gente vive externamente. Se estão obcecados pelo tema do amor e não conseguem compreender o que está ocorrendo, saibam que a vossa dificuldade consiste em procurar o amor fora de vocês. Estão procurando uma outra pessoa que dê significado às suas vidas e os autorize. O não ter essa pessoa os faz sentir irritados, inúteis, sem valor. Este foi o padrão em que cresceram, que seus pais e a sociedade lhes apresentaram. Repetimos que o mais importante é amar a si mesmo e respeitar a terra. Mas vocês esquecem e continuam procurando o próximo relacionamento que esperam torná-los inteiros, completos. Acham que sem um companheiro serão menos aceitos pela sociedade e assim começa a solidão. Precisam aprender a ficar sós. A solidão é um estado mental. Vocês nunca estão sozinhos. Existem milhões de entidades à vossa volta. Se parassem de sentir pena de si mesmos, descobririam que existe uma quantidade enorme de informação sendo constantemente enviada e a vossa vontade seria, sem dúvida, estar sozinhos para poderem receber os contatos. Eu achei esse parágrafo bem interessante, bem especial também, porque fala muito dessa nossa busca pelo amor externamente. A gente fica projetando muito esse amor fora e a gente não entende que esse sentimento ele só existe dentro da gente. Ele precisa partir de um lugar interno, numa busca interna pela nossa própria presença, digamos assim, pela nossa própria conexão com nós mesmos, Então, o mais importante a gente tem que lembrar é amar a si mesmo, é se colocar em primeiro lugar, Porque quando a gente está nesse processo de busca, dessa nossa reconexão com a gente mesmo, a gente consegue fazer aquela integração da energia masculina e feminina dentro da gente. Então, essa busca pelo outro, pelo externo, também já mostra que a pessoa ela ainda não se integrou nela mesma, ela ainda não se sente completa, ela ainda não se sente plena em si mesmas, Então eles falam, eles fazem esse convite de que a gente precisa aprender a ficar só e que no fundo a solidão ela é um estado mental, a gente acha que está sozinho. Então essa solidão não diz respeito à falta de companhia, porque a gente está rodeado de entidades, a gente está rodeado de energia, a gente nunca vai estar sozinho, nem que a gente queira. A questão é, eu não me sinto bem comigo mesmo, então eu quero que o outro me preencha, que o outro me dê aquilo que eu sinto falta dentro de mim, porque eu ainda não me conheço o suficiente, eu ainda não me admiro, eu ainda não vejo em mim as qualidades que eu quero que o outro tenha. Eu acho que isso é muito importante também. Muito daquilo que a gente busca no outro é algo que a gente quer reconhecer na gente mesmo, que a gente não consegue perceber que a gente já tem.
todas aquelas atribuições, né? E a gente fica buscando fora. Então a gente precisa parar de ter pena da gente mesmo, sabe? E se conectar mais com esse nosso mundo interno riquíssimo e muito amplo, muito expandido, que está esperando a gente se conectar, sabe? E também essa questão de no silêncio a gente poder ouvir as mensagens, a gente poder estar aberto para receber isso. A gente está o tempo todo tão ocupado com o mundo externo que a gente não pausa, né? Não dá um pause lá nesse mundo externo, nesses barulhos, nessas conversas, para poder simplesmente ouvir, né, o que esses seres que estão ao nosso redor têm a nos dizer, ou o que a gente mesmo, nossa sabedoria interna está querendo nos contar e como que ela quer nos guiar, né? E aí, como ela não consegue falar com a gente diretamente, é aí que ela manda as sincronicidades, às vezes pequenos acidentes ou questões que acontecem para tirar a gente do caminho que a gente acha que é, mas que a nossa sabedoria interna sabe que não é o melhor para a gente. Então, perceber também esses processos é muito importante aqui, tá? Quando amam a si mesmos e param com a obsessão de encontrar uma outra pessoa para amá-los, são capazes de aceitar o que os outros têm a oferecer. É imprescindível valorizar-se para não começar um novo amor disfarçado. Se decidem por um companheiro, se desejam vibrar com alguém e não recebem o que estão querendo, nada de resmungar, reclamar, fazer biquinho e querer que a pessoa mude de acordo com as vossas necessidades. Se estabelecem um ideal para si mesmos e ele não acontece, simplesmente mudem a vossa realidade e sigam em frente sozinhos até encontrar alguém que reflita esse ideal. Enquanto isso, vibrem em amor por si mesmos, respeitem-se e percebam que a jornada aqui na Terra visa o autoconhecimento através do relacionamento com outras pessoas, não apenas como casais, marido e mulher. A jornada aqui é dedicada a respeitar o vosso corpo físico e a singularidade do vosso eu, à medida que vão cruzando com as vidas de outros seres. Permitam-se trabalhar com o eu, deixem o vosso eu evoluir. A gente precisa lembrar que a nossa experiência ela é individual. Por mais que nós estejamos sempre permeados, né, de outros seres, outros contatos, né, com pessoas, enfim, toda a troca que a gente tem com o mundo, ela é sempre a partir do eu. E é esse eu que a gente precisa aprender a resgatar, que a gente precisa aprender a valorizar. Então, é uma jornada de autoconhecimento, é conhecer a mim mesmo, porque a partir do momento que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, eu vou atrair relacionamentos cada vez melhores na minha vida. Enquanto eu não me conheço, eu não tenho consciência de quem eu sou, eu vou ficar atraindo pessoas que vão espelhar coisas minhas, que vão cutucar questões que eu não percebo que eu tenho que resolver em mim mesma, né, em mim mesma também. Então aqui é muito importante a gente usar os relacionamentos como esse aprendizado, né, como esse lugar onde a gente se vê de alguma forma, mas a partir do momento que a gente entende que o olhar é para dentro, né, que a direção é sempre para o eu, para depois a gente poder ser o nós, né, e nesse nós não existe uma relação de dependência, não existe uma relação de necessidade, apenas uma troca, né, muito positiva, que de certa forma acrescenta para os dois, né, a partir do momento em que houve aquele encontro, seja ele de que tipo for. Então a gente começa a perceber como realmente a gente deve se relacionar com os outros e com a gente mesmo. Vocês têm medo da intimidade consigo mesmos, de estar sozinhos com o eu. Uma vez desenvolvida essa intimidade, o silêncio, o amor por si, a contenção da própria energia irão estabelecer esse mesmo aspecto de intimidade como padrão de intimidade com outra pessoa. A sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências. Quando corpos se juntam, mesmo que seja através de um abraço, há uma troca de frequência. Quando tem uma experiência sexual, há uma liberação de hormônios dentro do corpo. Os hormônios despertam determinadas energias dentro das células, que provocam uma transferência da essência de uma pessoa para outra. É por isso que quando tem uma relação sexual com alguém, nem sempre conseguem eliminar a energia dessa pessoa. Mesmo não querendo estar com a pessoa, a experiência sexual permanece com vocês, porque houve uma troca eletromagnética.
É importante a gente fazer uma pausa aqui para se atentar para essa troca que acontece toda vez que a gente tem um toque com alguém, né? Então até um abraço, até mesmo um aperto de mão, eu diria, claro que existem níveis aí de profundidade dessa troca energética, né? Mas eu diria que até mesmo a aproximação, porque a gente tem um campo eletromagnético ao nosso redor, até mesmo a aproximação física, né, de estar no mesmo espaço ali, já faz com que os nossos campos troquem essa frequência, tá? Claro que o toque, né, da pele com pele, isso se aprofunda muito mais, porque tem essa liberação de hormônios aí, mas num nível mais sutil, até mesmo a proximidade com alguém faz com que os campos troquem essa energia, tá? É por isso que às vezes a gente sai, vai para algum lugar e depois volta um pouco cansado, ou se sentindo até mesmo sugado, né? Então, muitos desses processos têm a ver com essa troca eletromagnética que acontece entre os campos das pessoas. Num nível mais íntimo, claro, né? Uma pessoa com quem você tem uma relação mais profunda aí, né? Isso acaba se agravando. Então, daqui a gente tira a importância de escolhermos bem os nossos parceiros, tá? A gente realmente se envolver com o tipo de pessoa que a gente gostaria de ser. Então, se aquela pessoa ela não te acrescenta, se aquela pessoa não é alguém que você gostaria de ser, né, no sentido de uma característica que ela tenha, né, de uma abertura, de uma energia positiva que você sente vindo dela, não se envolva. Não se envolva apenas por carência, não se envolva porque você não consegue suportar a sua própria companhia. Aprenda a se amar, a ficar sozinho, sozinha, antes de fazer essa troca a partir de um lugar de carência. Porque quando a gente faz essas trocas de um lugar de carência, carência é falta é vazio. Então você vai vazia ou vazio e você vai ser preenchido com a energia do outro. Então você vai como um copo vazio e pede para o outro, me preencha com a sua energia, né? E esse outro, dependendo do que ele tem para oferecer, né, vai ser algo que depois você vai ter que lidar em si mesmo, né? Então, para a gente começar a ter consciência também desses processos que acontecem nas trocas energéticas, tá? Entre duas pessoas, principalmente quando existe um grau de intimidade ali. Quanto mais profundo é o nível dessa troca, mais a energia é trocada, tá? Vocês vão seguindo através desta modulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consistente, amor por si mesmos e intimidade consigo. Pode parecer muito confuso e até amedrontador unir essa vulnerabilidade toda que estão aprendendo sobre si mesmos com outra pessoa, mas quanto mais se tornarem conscientes e dominarem o uso do vosso corpo, melhor irão saber onde ligá-lo, onde sentar-se e, sem dúvida, com quem unir-se sexualmente. Se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva e aumenta o vosso crescimento, automaticamente irão criar essa experiência para si mesmos, porque estarão prontos para ela. Precisam saber que durante o processo de evolução do eu, ocorre frequentemente um período de dormência na atividade sexual. Dentro da frequência sexual há uma troca. Assim, se existe uma união e uma troca química com uma pessoa que não está na vossa sintonia, vocês estão recebendo todo o lixo dessa pessoa, porque estão trocando energia com muita intimidade. Então aqui reforça tudo o que eu acabei de falar, tá? E mostra essa importância, primeiro da gente modular a nossa frequência, ou seja, perceber como que eu tô me sentindo, como que eu tô vibrando, né? Que tipo de frequência eu tô vibrando, porque isso vai dizer muito o tipo de pessoa que eu vou atrair, e que a gente saiba que é normal a gente passar por um período em que não tem esse desejo sexual por ninguém, né? Eu acho que todo mundo que passa por esse processo do despertar entra em um momento em que não existe nenhum desejo, nenhuma atividade sexual, parece que a libido baixa, porque tá havendo um ajuste aí no campo, tá? Não é para ser sempre assim, a gente tá percebendo a importância da energia sexual, talvez seja um momento de limpeza, de ajuste dessa velha energia, para liberar velhos traumas, velhas questões, porque além de tudo, né, essa parte sexual envolve muitas dores, né, muitos bloqueios, muitos traumas, então não é simplesmente
realmente estar bloqueado ou não, né? Tem muitas coisas ali envolvidas, então talvez a gente passe sim por um período de cura, de limpeza, mas depois a gente precisa resgatar essa energia com muito mais potência, escolhendo muito bem os nossos parceiros e tendo muita consciência dessa troca. Eu acredito que a gente estudar mais um pouco da filosofia do Tantra pode ajudar aqui, tá? A gente se conectar com o nosso corpo e com o nosso parceiro de uma maneira muito profunda. Eu acho que é algo bem interessante para quem quiser se aprofundar. Às vezes vocês se afastam dessa espécie de troca. Podem pensar, que coisa, o que está acontecendo? Será que estou ficando velho? Será que estou ressecando? O que houve? Nada disso. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente sem dá-la para outras pessoas. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Ou simplesmente observar quando sentem uma excitação sexual e decidir o que fazer com ela. Podem dizer, bem, não vou trabalhar isso agora, vamos ver para onde vai essa energia. Peguem a energia, deixem-na subir pelo corpo e usem-na em outras áreas. Aqui tem 2 pontos bem interessantes que eu quero trazer. O primeiro é esse estímulo que eles fazem à masturbação. Então também é outro tema bem polêmico, né? Um tabu, digamos assim, que eles abrem aqui e falam dessa importância da gente se conectar sexualmente com a gente mesmo, tá? É aqui uma questão pessoal que eles não falam diretamente, mas para a gente tomar um pouquinho de cuidado com a questão da pornografia, tá? De realmente consumir esse tipo de conteúdo, porque pensa na energia por trás, pensa na egrégora dessa frequência toda, tá? Então aqui é realmente se reconectar com o seu corpo, aprender a senti-lo, a vê-lo como a beleza intrínseca que ele tem, sabe? A beleza original que não está relacionada a padrões de sociedade, que não está relacionada com um comércio, digamos assim, né? Com essa egrégora por trás, né? Que de certa forma é sim bastante pesada. Então apenas aqui uma dica, tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. A outra questão, né? Ele fala da gente usar essa energia em outras áreas. A energia de criação, que é a energia sexual, é a mesma. Então, se eu vou usar essa energia para criar uma vida, né? Ou para criar um projeto, para usar minha criatividade, é a mesma energia. Então, a gente consegue acessar essa energia e direcioná-la para o universo criativo, digamos assim, tá? Então, se conectar mais com a nossa criatividade envolve também se conectar mais com essa energia de vida, com essa energia sexual que pulsa dentro da gente, tá? Vocês vão chegar a um ponto em que devem venerar, sustentar e amar a si mesmos como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmos. Muitas pessoas se dispersam. Encontrem um local de serenidade e silêncio onde possam encontrar respostas às vossas perguntas. Não irão conseguir encontrar respostas fazendo perguntas a todo mundo ou falando o dia inteiro no telefone. Se fizerem isso, demonstram que estão procurando fora de vocês. Quando aprendem a voltar-se para dentro de si para encontrar as respostas, o eu falará. Normalmente não conseguem ouvir porque estão trancados dentro de padrões de comportamento que já sabem ser necessário mudar, mas falta-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Aqui é interessante a gente pausar de novo para falar dessa questão de buscar as nossas respostas dentro da gente, mas de também encontrar um momento para silenciar, para ouvi-las, né? Se a gente fica o tempo todo ocupado, né, com o mundo externo, conversando, falando, consumindo, né, sempre buscando fora, eu não vou conseguir me conectar com o dentro e ouvir o que esse eu tem para me dizer. Tá? Então é importante a gente ter um momento diariamente para essa conexão. Você pode chamar ela de meditação, ou você pode simplesmente silenciar, você pode pegar um caderno e escrever aquilo que vem à sua mente, até na questão de pergunta e resposta mesmo. Você pode escrever uma resposta, fechar o olho, silenciar e depois escrever o que você sente, né, o que vem ali. Então são ótimos exercícios, inclusive para a gente treinar mais a nossa intuição, né, e o nosso contato
com a nossa própria energia, tá? Com a nossa própria presença, com a nossa própria essência que pulsa dentro da gente. Com a maior honestidade, vocês têm medo de si mesmos. Isso é muito comum. Tem medo de não estar completos e vocês querem muito ser completos. Então dizem: estou completo, sou soberano, preciso de alguém, estou atraído por alguém. Não, não quero ver. Tenho muito medo disso. Não preciso de ninguém. Não, eu preciso sim. Vocês vão para frente e para trás. Aprendam a aquietar vossa mente. Aprendam a ter o controle total da vossa energia. O que isso significa? Significa que, onde quer que vocês estejam, estão observando a si mesmos, a postura do vosso corpo, o movimento das mãos, se estão se repetindo muitas e muitas vezes, se estão falando ou em silêncio. Aprendam a observar-se sem julgamento. Aprendam a observar-se constatando como são e a corrigir-se, determinando como gostariam de ser. Aprendam a silenciar a mente. Então, mais uma vez aqui, eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é através da meditação, do silêncio, da autoobservação. E depois ir treinando isso, né? Quando a gente estiver fazendo as nossas coisas normais do cotidiano, né? Observar também como que eu tô, como que tá meu corpo, ele tá tenso, né? Eu tô com o ombro tensionado, relaxado. Tá sempre observando, será que eu tô respirando direito? Será que eu tô com alguma mania de ficar mexendo em alguma coisa, né? Ansiedade ali sendo demonstrado através desse hábito. Então começar a prestar mais atenção, estar no momento presente. Eu acho que aqui é importante também aprender a silenciar a mente. Só é possível quando a gente está cada vez mais no momento presente, consciente do momento presente e daquilo que eu estou fazendo e vivendo nesse momento. As frequências são transmitidas de uma pessoa para outra, especialmente se houver uma ligação de amor. Uma ligação de amor não significa grudar-se no outro para sempre. Significa simplesmente que existe um relacionamento enquanto considerarem apropriado, em que há respeito mútuo, troca de energias e que estas energias podem fluir livremente num circuito aberto. Quando vocês não se amam e não estão ligados, não há uma troca positiva. O circuito não se abre. Isso não significa que não possam ter prazer no sexo. Significa simplesmente que o circuito não está aberto. Aqui existe, então, né, a gente precisa perceber essa diferença entre amor e sexo, né? Então, o prazer sexual, o prazer físico, né, ele está no físico, mas o prazer, quando ele está associado ao amor, a um sentimento muito elevado, é esse sentimento, é essa conexão que traz essa abertura para esses portais, tá? Que traz essa conexão maior. Então a gente precisa entender, por isso que a maioria das pessoas não tem consciência disso e ainda não consegue, porque está muito presa nessa questão mais física mesmo do sexo, tá? Com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. O sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois ele é o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. É interessante a gente pensar o quanto essa energia liberada através de um orgasmo, ela é curativa, né? Inclusive, ela é curadora, né? Ela traz uma regeneração do nosso corpo. Inclusive, quando a gente está muito tenso com enxaqueca, né? Então, para as mulheres, principalmente, que tem essa questão, e mais uma vez, a gente não precisa de um parceiro para isso. Pelo contrário, conhecer o próprio corpo, né? Ter um carinho por você mesmo, é muito importante, tá? Os homens, eles já têm mais facilidade com essa questão, né, da masturbação, mas a mulher ainda tem muitos tabus, então é importante a gente se reconectar com o nosso corpo,
tá? Existem alguns perfis hoje, né, no Instagram falando bastante sobre essa questão. Eu vou passar dois deles aqui que eu acompanho, né, um pouco de longe. Não são perfis que necessariamente eu conheço, tá? Mas que eu sei que trazem essa questão. Então eu vou passar para que você siga, sinta, né? Eu acredito que são mais voltados para as mulheres, mas se os homens sentirem aqui também podem seguir. Outro conteúdo que eu recomendo aqui é esse livro sobre Tantra, né, de espiritualidade e sexo. Confesso que também não li ainda, tá aqui, né, no meu computador, na lista aí, esperando para ser lido, então não posso dizer nada a respeito, porém, né, tem a ver com toda essa temática, então eu acredito que isso possa sim ajudar quem quiser se aprofundar nesse conhecimento. Com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando na mesma voltagem. Simplesmente não vai dar. Seria comparável a uma pessoa que usa sapato número 41 calçar o número 35. Não serve, não fica confortável. Vocês não combinam porque as vibrações não se misturam. Na sequência, também vão perceber a importância da nutrição vibracional à medida que começam a ligar-se sexualmente. A ligação sexual é a única forma de comunhão total com as pessoas que estejam na mesma voltagem ou em voltagem compatível. A realidade de vocês nos interessa muito porque existem muitas pistas a serem seguidas no vosso mundo que desperta. Quando viajam para outros países, os vossos aparelhos elétricos não podem ser ligados. Eles não servem, é necessário um transformador de voltagem. Seria muito estressante se, cada vez que se envolvessem intimamente numa relação sexual, precisassem adaptar-se a outras voltagens. Exigiria um esforço muito grande. Gastariam toda a vossa energia criando mecanismos de adaptação, e então entrariam em abstinência, não se permitindo avançar porque acabariam baixando as expectativas. Os anos 60 marcaram a abertura da exploração sexual. Imediatamente o paradigma mudou. Grande parte da energia que se encontrava no planeta naquela época, somada à ingestão experimental de diferentes substâncias alucinógenas, criou instantaneamente um novo paradigma que os separou das gerações precedentes. Os limites deslocaram-se instantaneamente. Estavam separados de uma geração que acreditava em guerras e não tinha sentimento, uma geração cuja expressão sexual ocorria no escuro e talvez com muitas roupas cobrindo o corpo. Vocês escancararam o paradigma de muitas maneiras, estabeleceram novas tendências e novas maneiras de ser. Foi maravilhoso. Vai, amor livre, vamos exibir nossos corpos, vocês disseram. Agora chegou o momento de uma nova revolução global, através da qual vocês vão se unir vibracionalmente a uma pessoa. Acabou a sexualidade leviana, o fingimento de sensações, acreditar que se é sexualmente liberado por ficar nessa e naquela posição, dizer isto ou fazer aquilo. Isso não passa de aeróbica na área da sexualidade. Nós queremos que entrem na aeróbica e nas contorções da alma, a vibração. A profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Se existe medo, é devido à falta de um modelo de comportamento. Vocês devem projetar um. Precisam acreditar que, de alguma forma, a energia do projeto cósmico, instantaneamente, irá provocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento. O que eu sinto de falar aqui, conforme eu ia lendo, é para quem não tem um parceiro, quem não está nesse momento, nesse movimento, não se cobre, tá? Não ache que a sua vida só vai mudar, que você só vai, enfim, experienciar essa sensação quando você estiver com alguém, tá? Isso é muito importante, que a gente não crie um modelo de busca inalcançável ou que isso passe a ser algo muito importante. Já tem a questão dessa parceria que a gente busca externamente, né? E ainda querer que seja esse parceiro ideal, que vai ter esse encontro de almas e fundir-se sexualmente num orgasmo maravilhoso.
Não caiam nessa armadilha, tá? Busquem essa conexão interna com essa energia e o restante vai ser consequência disso, tá? E talvez não esteja no seu programa de alma passar por isso e tá tudo bem. Então não ache que você tá sendo renegado, nem ache que isso é obrigatório para todo mundo, tá? É apenas para a gente tomar mais consciência dessa energia. Isso é muito importante aqui, autoconhecimento. Então, se você busca alguém, quem tá aí sozinho, né, sozinha, solteiro, pergunte-se primeiro, por que eu quero alguém? O que eu estou buscando nessa pessoa? O que eu desejo preencher? Porque se tiver coisas aí que você está, na verdade, só projetando, você precisa olhar para dentro, perceber que precisa haver um auto-preenchimento antes, e aí sim você consegue atrair esse tipo de pessoa na sua vida, tá? Essa pessoa que já é completa, e vocês juntos vão ter experiências nessa direção, tá? Muito mais elevadas, muito mais tranquilas, em que ninguém vai ficar projetando as suas carências, né, e vazios um no outro, tá? Vocês vão lembrar com grande clareza as expressões da vossa sexualidade em diferentes realidades quando foram homens e mulheres e exploraram a sexualidade em todos os aspectos. É necessário muita coragem para fazer isso. Se existe uma área em que se julgam a si próprios e onde o planeta também julga, é a área sexual. Vocês têm ideias muito definidas sobre o que é próprio e impróprio sexualmente. Por isso, muitos de vocês podem ficar chocados ao se lembrarem do que fizeram com sua sexualidade. Compreendam que, neste planeta, a sexualidade sempre foi o elo que ligou o corpo à vossa frequência mais elevada. Apesar de grande parte dos dados ter sido desmontada e espalhada dentro do corpo, o potencial de criar a vida permaneceu intacto para que pudessem compreender inteiramente quem são no âmago do vosso ser. A vibração sexual tem sido a ligação com a vossa identidade cósmica, mas esse conceito global tem sido completamente incompreendido e perdido. Estamos informando que existe uma história muito maior e muito mais emocionante do que qualquer um ouse imaginar. Existem pessoas que não querem entrar em sintonia com essas frequências, pois elas podem levá-los a áreas de liberação onde começam a compreender as coisas. A sexualidade foi-lhes deixada como frequência, onde vocês, seguindo pelo sistema nervoso, podiam ligar-se à mente superior e sair do corpo. Se soubessem que esse era o caminho para fora, quem poderia tê-los controlado ou manipulado? Então, realmente, né, a sexualidade, a energia que pulsa no nosso corpo quando a gente tem essa conexão, né, seja sozinho ou com outra pessoa, ela nos liga a outros campos de consciência, né? E aqui só uma curiosidade, né, porque em francês, orgasmo se chama petite mort. Isso em francês significa pequena morte, né? Então o orgasmo é uma pequena morte, porque a sensação é realmente essa, que você sai do corpo, né? E que por um segundo, por alguns momentos você não tá ali, né? Você não é você, você se torna tudo que existe. Eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, e eu espero que sim, né? E eu espero que vocês tenham essa visão, essa conexão também, tá? Em algum momento da vida de vocês, porque eu acho que isso espelha muito o que eles estão tentando passar aqui e o quanto a nossa sociedade tem essas questões com a sexualidade, e isso já mostra o poder que ela tem, tá? A mesma coisa que eu já falei no último vídeo, a gente percebe essas áreas que são mais tensas, né? Porque a gente vê esse bloqueio, essa tentativa de controle, né? Da nossa intuição, da nossa sexualidade, da nossa emotividade. Então as emoções, a intuição e a sexualidade, né, são constantemente bombardeadas, e tem um porquê aí, a gente tem que entender isso. Precisam limpar a conotação negativa e os julgamentos que tingiram a vossa experiência sexual por éons. Precisam fazer as pazes com o sexo para integrar as frequências e a identidade. Houve tanta manipulação e limites tão estreitos foram estabelecidos que a verdade da sexualidade foi escondida de vocês. Disseram-lhes que poderiam procriar e ter orgasmos, mas não lhes contaram que poderiam abrir frequências com ela.
podem contatá-la e usá-la como método para se lembrarem quem são e alterar a frequência vibratória do vosso corpo. Nos próximos anos, a expressão da vossa sexualidade terá adquirido toda uma nova dimensão. Irão evoluir e crescer se tiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Mas se estiverem com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, infelizmente não chegarão lá. E assim a gente encerra, né, esse capítulo. A gente está chegando à última parte mesmo do livro, né? Agora só falta mais um capítulo e o fechamento. E eu acho que aqui a mensagem foi bem clara, né? Da gente entender essa energia de uma vez por todas e fazer as pazes com a nossa sexualidade, porque ela vai ajudar a gente a integrar toda essa energia sutil que a gente precisa começar a acessar com mais consciência cada vez mais, tá? Então agora eu vou pedir para você fechar o olho e respirar bem fundo para se conectar com essa energia, para receber algumas frequências que podem ser ativadas com a leitura desse capítulo, que não estão contidas necessariamente nas palavras, mas são energias. Que você consiga usar cada vez mais a sua energia mais pura, que é a energia da criação, para acessar campos de consciência mais elevados e criar coisas maravilhosas na sua vida. E assim é. Nos vemos no próximo capítulo.